Boa tarde, vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar um queridinho, os substantivos, como a gente chama o coração da língua portuguesa. Por que os substantivos eles são considerados o coração da língua portuguesa? Porque é através dele que a gente consegue nomear as coisas, as pessoas, as ideias, as emoções, ou seja, o substantivo ele tem poder de nomear. Então vocês prestem atenção na aula para que consigam assimilar direitinho o conteúdo. A gente precisa vencer um conteúdo por vez para que a gente vá avançando a cada aula. A gente começa com substantivo e aí, se vocês não conseguirem compreender, vão ter dificuldades nos próximos assuntos, tá bem? Eu conto com a colaboração de vocês para que o assunto fique bem compreendido e a gente não tenha dificuldade nos próximos conteúdos. Então, como eu estava falando, o substantivo ele é o alicerce da nossa comunicação. Por quê? É ele que dá nome às pessoas, dá nome aos lugares, aos objetos, aos sentimentos, às ideias. Sem os substantivos, ficaria impossível a gente construir as nossas frases, a gente compartilhar as nossas experiências. Ele é a base para expressar o mundo ao nosso redor, a nossa imaginação, né? Os nossos nomes, como nós iríamos nos diferenciar, chamar um pelo outro, se não fosse a existência dos nossos nomes, que é um substantivo. Então veja a importância desse assunto. Nós sabemos que na língua portuguesa nós temos as classes de palavras, né? A língua portuguesa ela é organizada em 10 classes de palavras e o substantivo é a primeira que a gente começa estudando porque ele é fundamental, ele serve de base para as outras classes de palavras. Entendendo o substantivo, a gente vai poder caminhar para entender os adjetivos, entender os verbos, enfim, entender todas as outras classes de palavras. Aí nós vamos ver agora algumas características do substantivo. O substantivo é uma classe de palavra variável. O que isso quer dizer, variável? É que ele pode alterar sua forma para expressar gênero, número e grau. O que seria gênero? Vamos por parte. Gênero é o masculino e o feminino. Se eu falo assim, Alessandro é um aluno aplicado. Então, eu estou tratando do gênero masculino. Mas quando eu falo Eloá é uma aluna aplicada, veja que o gênero mudou. Nós estamos falando agora de um gênero feminino. Então, o substantivo, ele tem essa característica. Ele pode variar em gênero. Lembre-se, gênero feminino e masculino, tá bem? Ele também varia em número. E o que seria número? Singular e plural. Eu falo, um aluno do primeiro ano B é aplicado. Um aluno, no singular. Quando eu digo, os alunos do primeiro ano B são aplicados. Não variou? A frase variou em número. Primeiro no singular, depois no plural. E em grau, diminutivo, aumentativo, né? Um gatinho, um gatão. Então, o substantivo é variável por isso. É uma categoria de palavras que pode se alterar dependendo do contexto, né? Onde vamos utilizar, dependendo de a quem nós estamos nos referindo. É uma classe de palavra que nomeia as coisas, né? Serve para dar nome aos seres, dar nome às pessoas, aos objetos, aos fenômenos da natureza, enfim. Os nomes ficam a cargo do substantivo. É o substantivo que vai nomear. Aí dentro da classe de palavras substantivos nós temos algumas divisões, certo? Os substantivos, eles podem ser próprios. E o que seria um substantivo próprio? Substantivo próprio é aquele que vai nomear um ser específico dentro de sua espécie. Sendo mais claro, o nosso nome, né? Amanda, Mirela, Paloma, são nomes próprios, são substantivos próprios, porque eles estão nomeando pessoas. E a gente tem que lembrar sempre que os substantivos próprios, eles são escritos com letras maiúsculas e iniciam-se com letra maiúscula. Nosso nome, a gente deve sempre começar com letra maiúscula. Nome, sobrenome,
Aí, da mesma forma, ele vai nomear, né, espécies. Por exemplo, um país, Brasil. Brasil é um substantivo próprio. A gente escreve com letra maiúscula. Todos os países, nomes de países, letra maiúscula. A nossa cidade, Salgado de São Félix, letra maiúscula. João Pessoa. Então vocês têm que lembrar, substantivo próprio está nomeando um ser específico dentro da sua espécie. Porque quando eu digo país, pode ser qualquer país, mas quando eu digo Brasil, eu estou nomeando um país específico. Por isso, é um substantivo próprio e deve ser escrito com letra maiúscula, a primeira letra maiúscula. Já o substantivo comum, ele se refere aos seres da mesma espécie, né? Por exemplo, cidade. Se eu falo cidade, cidade não precisa ser escrito com letra maiúscula, porque está se referindo a qualquer cidade. Eu só vou escrever com letra maiúscula quando eu me refiro a uma cidade específica. Então, menino, letra minúscula. Aluno, letra minúscula. Agora, quando eu digo o aluno João Vitor, letra maiúscula, porque é substantivo próprio. Entenderam? Ainda continuando nessa divisão, né, dos substantivos. Nós temos os substantivos concreto e abstrato. Concreto é aquilo que a gente pode imaginar ou que a gente pode perceber. Por exemplo, um lápis é um substantivo concreto, né? Eu toco o lápis, eu posso perceber o lápis. Um fantasma, ele também é um substantivo concreto. Porque, embora eu não possa tocá-lo, mas eu posso imaginar. Vocês podem, né, na mente de vocês, imaginar como seria um fantasma. Então, substantivo concreto. Eles são seres de existência independente, não precisam de outro para existir. Já o abstrato, não. O abstrato, ele precisa de outro para existir. São os sentimentos, são os estados, são as qualidades. Por exemplo, beleza. Beleza, a gente não consegue imaginar a beleza independente, sozinha. A gente não vai conseguir imaginar ou perceber. O que a gente pode é colocar a beleza, imaginar a beleza em uma pessoa, em uma paisagem, em uma situação, né? Mas percebam, se eu pedisse a vocês vocês imaginar a alegria, vocês sempre precisariam de uma situação, de uma pessoa, de várias pessoas para imaginar a alegria. Então é esse o substantivo abstrato. Ele depende de outro para existir. Ele não existe por si só, diferente do concreto, que existe por si só, que é uma cadeira, um copo. Aí nós temos também os substantivos primitivos e derivados. Primitivo é aquela palavra original, né, que não se forma de nenhuma outra na língua portuguesa. Ela serve como base. Um exemplo, uma pedra. Uma pedra, nós temos um radical. Essa palavra ela é original, ela não precisou de outra para se formar, certo? Agora, o derivado são aqueles substantivos que eles precisam de um primitivo para se derivar. É quando a gente acrescenta ao radical, né? Exemplo, na palavra pedra, a gente vai acrescentar os prefixos ou os sufixos. Na palavra pedra, quando a gente diz pedreiro, nós acrescentamos a esse substantivo primitivo um sufixo e formamos a palavra pedreiro. Da mesma forma, da palavra livro, livro é primitivo. A palavra que o radical ele existe por si só. A livraria, para formar a palavra livraria, a gente precisa acrescentar um sufixo, certo? Então, o derivado, ele nasce do primitivo. Aí nós temos os substantivos simples e composto. O substantivo simples é aquele que tem apenas um radical. E o que é um radical? O que seria radical? Radical a gente pode denominar como sendo um único elemento formador, uma única palavra. Chuva. Chuva nós temos aqui um único radical, uma única palavra. Já o composto nós temos mais de um radical. Por exemplo, guarda-chuva. Chuva é simples, porque temos apenas um radical. Guarda-chuva é composto, porque temos dois radicais.
E temos ainda os substantivos coletivos, né, que eles servem para nomear grupos, seres ou objetos. Um substantivo coletivo é uma única palavra que vai nomear um grupo de seres. Por exemplo, quando eu digo um cardume eu estou me referindo a vários peixes, a uma quantidade muito grande de peixe, mas eu não precisei dizer vários peixes. No rio havia vários peixes. Eu usei apenas uma palavra, cardume. Do mesmo jeito, constelação. Né? Constelação, eu estou me referindo à união de várias estrelas, mas eu usei apenas uma palavra, constelação. Então, isso são substantivos coletivos. E aí nós temos diversos desses, né? Um arquipélago de ilhas, um enxame de abelhas, um elenco de atores, de artistas. Então, vejam, são muitos os substantivos coletivos. Sobre o substantivo, nós temos outras coisas para ver ainda. Nós vamos focar na questão da flexão de gênero, flexão de número, flexão de grau, certo? Mas como hoje nós temos apenas uma aula, eu quero que vocês assimilem bem o que a gente viu. Vocês foquem nessa ideia de que substantivo é aquela classe de palavra que vai nomear os seres, que nomeia os seres, é uma classe de palavra variável, e que vocês aprendam a definição de substantivo junto com as suas divisões, né? Que nós temos o substantivo comum e o substantivo próprio, substantivo primitivo, substantivo derivado, o substantivo coletivo, o substantivo comum, o simples e o composto. Então, hoje, o nosso foco vai ser nessas características do substantivo. Vou deixar lá no grupo uma atividade para que vocês possam responder e assimilar melhor o conteúdo. Mandem no privado, qualquer dúvida podem chamar e na próxima aula nós daremos continuidade.